Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Tem um texto na palavra de Deus que está em 2 Timóteo capítulo 3, que diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele dá uma descrição de uma série de qualidades ruins que as pessoas podem ter. E no verso 4 ele diz assim: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Veja, Paulo está aqui escrevendo para Timóteo, que era um pastor de igreja, discípulo seu, para que ele pudesse ter a compreensão correta das coisas. E quando ele está dizendo aqui, sabe, porém, que nos últimos dias, ou seja, nos nossos dias, os dias presentes, sobrevirão tempos difíceis. Ele não está falando da dificuldade material, porque talvez a gente nunca viveu um tempo com tamanha facilidade em relação às coisas. Eu lembro que hoje nós podemos pedir uma comida através do celular, nós resolvemos os problemas bancários através do celular. Quem andou de trem nos anos 90, início dos anos 2000, sabe a dificuldade que era andar de trem, e às vezes o trem andava de porta aberta, você tinha que desviar dos postes, enfim. Hoje o trem ele tem ar-condicionado, né? Tem menos tempo de intervalo entre um e outro. Antigamente você pegava trem de 20 minutos, então era uma dificuldade muito grande. As pessoas hoje têm facilidade de acesso a muitos produtos, a muitas coisas. Então a vida, num determinado aspecto, ela está mais fácil. Porém, no relacionamento humano, principalmente depois que nós tivemos a pandemia, as coisas ficaram mais difíceis. E atrelado a tudo isso, e nós podemos acrescentar as questões das ideologias que são feitas, que são militadas, né, durante todo esse período de um tempo para cá, fazendo com que as pessoas, nós vivêssemos num mundo que parece que está tudo muito estranho. As pessoas estão difíceis, as pessoas estão incompreensíveis, estão nervosas, iradas, enfim. Há um contexto de coisas que parece que tudo está muito esquisito. Eu não sei se você, de repente, tem essa percepção, mas a percepção que eu tenho é que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas e cada vez mais difícil de lidar com o ser humano. Nós temos nessa questão da ideologia essa briga de minorias, né? E nós vemos questões que são colocadas que não tem nada a ver com aquilo que realmente seria talvez o problema. E eu olho para tudo isso e faço uma matemática, faço uma conta, porque nós somos 50 milhões de evangélicos no Brasil e nós não influenciamos isso. Então, o que eu percebo hoje é que, principalmente no nosso contexto Brasil, Satanás ele não age necessariamente pela perseguição. Eu creio que essa perseguição ela se dará até pelas leis, mas a forma que ele tem encontrado é de minar a igreja por dentro, trazendo o liberalismo teológico, a liberalidade em relação a muitas coisas e, principalmente, o abandono da doutrina de fato da palavra de Deus. Então, nós temos que entender e compreender esse tempo e olhar para tudo que está acontecendo e perceber aquilo que Paulo orientou e alertou o próprio Timóteo na sua carta, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E é interessante você ler esse texto, porque a gente lê esse texto com a perspectiva de que ele está sendo direcionado ao mundo, mas na verdade ele está sendo direcionado para a igreja. Porque se você ler, por exemplo, em Atos, ele diz que, ao se despedir dos presbíteros, ele diz que viriam lobos vorazes no meio da igreja para poder assolar a própria igreja. Então nós temos que entender esse contexto e perceber que nós temos que talvez criar uma apologética em relação a tudo isso e começar a se preocupar realmente de fato com aquilo que a igreja tem gerado, aquilo que a igreja tem feito para poder mudar um contexto de coisas na nossa sociedade. E é interessante que aqui no verso diz assim: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus.
A igreja hoje é uma igreja hedonista, é uma igreja humanista, mas há muita gente, eu posso até dizer que seria a maioria, que tem se preocupado em manter a fé, manter a doutrina. Tem pessoas que têm trabalhado nos rincões do Brasil, em lugares que ninguém quer ir, e têm mantido a chama acesa, e têm se abnegado, têm aberto mão, porque o Evangelho, ele é a renúncia do eu, é a renúncia do ego, é a renúncia dos prazeres humanos para viver a vontade de Deus. E muitas vezes o que nós temos percebido é que as pessoas oram em função daquilo que elas querem e esperam de Deus, mas elas não oram pedindo para o Senhor o que o Senhor quer delas, e é essa que tem que ser a nossa tônica. E talvez daí seja um direcionamento para que a gente possa se encaminhar para um momento em que a gente possa de fato influenciar a nossa sociedade. Porque veja só, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Há muita gente que hoje você começa a perceber que quando ela começa a galgar alguns degraus, ela começa a se firmar, até mesmo como uma forma de liderança, quando ela é corrigida, muitas vezes ela age de forma a não aceitar a correção. Então, o que acontece? O texto está dizendo, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. O que quer dizer isso? Deus, ele não quer simplesmente te usar, ele quer te transformar. E isso tem que ser uma coisa muito interessante para nós. E é uma coisa que nós temos esquecido, que Cristo nos chamou para sermos ovelhas. Ovelhas não reclamam, ovelhas não questionam, ovelhas obedecem. E uma capacidade maior da ovelha é justamente a audição. E agora, é interessante que você, tomando esse texto e usando para aquilo que seria a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia, muitos teólogos concordam que a igreja de Laodiceia seria a igreja do momento atual, né? Alguns teólogos dividem as cartas às igrejas como tempos que a igreja foi vivendo, e a igreja de Laodiceia seria, por exemplo, a igreja do tempo presente. E é interessante que Laodiceia, ela era uma região que tinha suas principais atividades comerciais, eram bancárias, o comércio de lã e a medicina. E aí Cristo, ele diz assim, e é interessante também que muita gente usa esse texto para evangelização, só que esquecem-se que Cristo está escrevendo para o pastor da igreja, ele está escrevendo para a sua igreja, não é para as pessoas que estão fora da igreja. Então o que acontece? Diz assim, porque és mono, vomitar-te-ei e tal. No verso 16 diz assim, estou rico, porque dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja hoje é uma igreja rica, é uma igreja poderosa, é uma igreja que consegue fazer eventos, muitas coisas extraordinárias, e tem essa capacidade de poder financeiro para poder se colocar em relação a algumas coisas, mas só que ele está dizendo, você é cego, surdo e nu. E ele diz, aconselho-te de mim comprar ouro refinado, que é uma relação à questão bancária, pelo fogo, para que te enriqueças, ou seja, o enriquecimento que eu quero te dar é vindo da minha parte, do poder do meu Espírito Santo, vestiduras brancas para te vestires, e também a fim de que não manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos a fim de que veja, ou seja, restaurar a sua visão, não só em relação àquilo que você é como igreja, a sua identidade, mas em relação à perspectiva daquilo que você pode ser no mundo. Por quê? A igreja é a coluna da verdade, a igreja é a mão manifesta de Deus no mundo, e nós precisamos compreender isso, e Cristo, ele está nos chamando para essa compreensão, porque no verso seguinte ele diz assim, no verso 23 ele diz assim, eis que estou à porta e bato,
Vocês estão me deixando lá de fora, a igreja é minha, mas vocês querem fazer as coisas do seu jeito. Nós fazemos eventos, nós fazemos milhares de coisas, mas nós temos abandonado a doutrina, nós temos abandonado as coisas básicas da palavra de Deus. Se você perguntar para uma pessoa de uma igreja, seja ela qual for, a grande maioria não sabe explicar a doutrina da salvação. Se você chegar no lugar e perguntar assim, me diz o que está escrito em João 3,16, muitos não sabem. Então como que nós queremos influenciar o mundo se nós mesmos precisamos ser reformados? Nós precisamos ser regenerados, precisamos nos submetermos de fato à compreensão da palavra de Deus. Por quê? Porque Cristo quer se manifestar nesse mundo, mas Ele vai se manifestar através da sua igreja. Então, se nós queremos mudar o mundo, se nós queremos mudar a nossa sociedade, queremos mudar o nosso bairro, nós precisamos começar a partir da nossa perspectiva como identidade, como pessoas que nós somos e membros do corpo, como manifestação de Cristo nessa terra. É através de nós que as pessoas olharão e dirão assim, eu gostaria de ser como esse. E é interessante que eu converso com a minha esposa e ela falou uma coisa que fiquei muito pensativo. Quando as pessoas dizem assim, legal, você é diferente dos outros crentes, você não é chato como aqueles lá. E nós éramos conhecidos por sermos de fato diferentes. Não por ser chato, é porque nós tínhamos uma vida regenerada, nós tínhamos uma vida santa. E aí, para concluir, eu lembro uma coisa que o pastor Fernandinho diz, que uma vez ele mudou para um certo lugar, no estado do Rio de Janeiro, numa região litorânea, e o pai dele precisava comprar alguns móveis, e quando ele chegou num comércio, uma loja de móveis, o gerente olhou e falou assim, você é aquele senhor que passa aqui com os filhos, que vai para a igreja com a Bíblia na mão, assim, assado? Ele falou, sou eu mesmo. Ele virou pro atendente e falou assim, pode liberar o crédito para ele. Hoje, talvez, seria exatamente o contrário, né? O fato de ser crente, talvez seria uma coisa que depusesse contra. E nós precisamos repensar isso. Nós precisamos ter uma vida santa, uma vida correta, uma vida que manifeste a vida de Cristo através da nossa vida. E só assim nós vamos conseguir influenciar positivamente o mundo que nós vivemos. Pense nisso. Deus abençoe você.